Nesse vídeo eu vou estar respondendo se é permitido, biblicamente, louvarmos os santos. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estive tratando desse assunto em uma conversa particular com um irmão protestante e, segundo ele, somente Deus deve ser louvado. Primeiramente, é importante questionar o que é o louvor. O que é um louvor? Posso dizer, de forma muito simples, que louvor se trata de um elogio. Um elogio, guarde isso. Então vamos ver aqui, biblicamente, se é permitido louvar aos santos também, ou somente a Deus Todo-Poderoso, como afirmou o nosso irmão protestante. Vamos a alguns textos da Bíblia Sagrada que possam nos esclarecer essa ideia, né? Nos deixar de forma assim muito clara se é permitido ou não louvarmos também os santos. A Deus, indiscutivelmente, é permitido, é nosso dever louvar a Deus. Louvor no sentido de adoração, louvor no sentido absoluto, porque o louvor que é dado a Deus é exclusivo, é absoluto. Portanto, a Deus, como nos mostra o texto aqui de Apocalipse, que eu estarei lendo agora, é nosso dever, é nossa obrigação, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, louvarmos a Deus. Vamos ao texto do Apocalipse que nos mostra algo a respeito do louvor que é dado a Deus. Diz assim o texto: com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui claramente que a Deus é lícito, é permitido, é aprovado biblicamente tal louvor. Isso é indiscutível. A nossa questão aqui que nós temos que tratar agora é a respeito dos santos, é a respeito da criatura. É permitido louvar a criatura? É permitido louvar ao homem? É permitido louvar qualquer criatura de Deus, qualquer realidade que seja digna, de certa forma, de um reconhecimento, de um elogio? É isso que nós estaremos vendo a partir de agora. Vamos aqui a mais alguns textos da Sagrada Escritura para compreendermos melhor a respeito disso. Texto na tela e vamos ver o que diz o texto. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Olha que texto esclarecedor. Nós vemos aqui um louvor dirigido a Judá. Judá que daria descendência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui um louvor dirigido a Judá. Daqui nós podemos já deduzir que é lícito, é permitido louvar ao homem, louvar a criatura, louvar aquilo que é digno de louvor. Ou seja, elogiar, não somente a Deus. Deus, nós o louvamos no sentido absoluto, no sentido máximo, no sentido específico, no sentido único. Mas também as suas criaturas são dignas de louvor. Vamos a mais alguns textos bíblicos que são riquíssimos para que essa ideia a respeito do louvor que é dado aos santos, dado à criatura, seja bem estabelecida, seja bem esclarecida.
Vamos mais a esse texto maravilhoso para demonstrar claramente que o louvor pode ser dado também à criatura. Vamos lá, texto. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Veja só a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, sendo louvada, sendo elogiada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É uma promessa, é uma garantia bíblica. Louvor para a mulher que teme ao Senhor. Mais um texto que mostra claramente que não há problema em se louvar a criatura. Vamos a mais um texto para afirmar melhor essa ideia, para estabelecer melhor essa ideia a respeito do louvor que é dado à criatura, que é dado aos santos que seja. Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, ao homem, ao ser humano, é permitido receber o louvor e até aconselhado biblicamente. Essa ideia de louvor dado somente a Deus, somente ao Altíssimo, parece bonita, mas não é bíblica. É um preconceito protestante. O protestantismo, com todo respeito, muitas vezes se estabelece, se firma em preconceitos dirigidos à Igreja Católica. É uma não aceitação da doutrina católica. Aparentemente é uma doutrina bíblica. É isso que eu quero mostrar aqui. Tem muitos erros doutrinários no protestantismo. E esse de não aceitar o louvor dirigido aos santos, à criatura de Deus, é mais um destes erros que está presente no protestantismo. Vamos lá. Vamos adiante a mais um texto. E olha que texto riquíssimo. Nós vemos aqui já exemplos de um ser humano louvando e sendo louvado. A autoridade pode louvar um cidadão de bem, pode elogiar um cidadão de bem, como foi o caso do último texto que nós lemos. O homem pode receber louvor, como é o caso, me refiro aqui à mulher virtuosa, um ser humano, recebe louvor pelo seu procedimento, pelas suas atitudes, pelas suas boas obras. São alguns exemplos que nós já vemos aqui. Agora vamos a mais um exemplo muito interessante, mais profundo e mais forte. Vamos ao texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Olha que riqueza e que profundidade desse texto e que grande verdade bíblica, grande revelação para as pessoas que ainda não fizeram essa observação nesse texto. Vamos ver o que o texto tem aqui para nós absorvermos dele. Diz assim o texto: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Vou ler novamente. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Receberá de Deus e não do homem. Até Deus louva aqueles que herdarão a salvação, aqueles que entrarão no céu. É importante lembrar: vinde benditos de meu Pai. Olha Jesus declarando os salvos, os santos que receberão a salvação.
benditos, possuí o reino que vos está preparado. É um louvor, é um elogio, vinde benditos. Jesus está enaltecendo os santos, os salvos, o próprio Deus louvando os santos. Temos na Bíblia um exemplo claro de um santo sendo louvado. Citarei pelo menos um exemplo para que nós possamos estar de vez provando que sim, os santos podem, devem ser louvados. Vamos ao próximo texto. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha Santa Isabel louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Detalhe, usei em todos esses textos que eu li a tradução protestante de João Ferreira de Almeida, para que não levante suspeitas, para que não venha objetar dizendo é uma tradução católica adulterada. Não. Tradução protestante nos mostrando que os santos podem e devem ser louvados. Com relação a isso, há uma objeção que eu gostaria também de responder agora mesmo, para que não reste dúvidas. Eu sei que os protestantes eles costumam ter muitas objeções para não aceitarem as verdades católicas. Uma delas é dizer que os santos estão mortos. Para isso nós temos como resposta o seguinte texto. Vamos lá, acompanhe conosco, texto na tela. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. A Igreja Católica é muito acusada pelos protestantes de invocar os mortos, de necromancia. Mas isso é uma falácia, porque o que a Bíblia proíbe não é simplesmente você se dirigir a alguém que já faleceu. Não. A Bíblia proíbe você consultar os mortos na intenção, como foi o caso do rei Saul, de saber alguma coisa do além, tentar uma previsão do futuro. É nesse sentido que a Bíblia nos mostra que é proibido consultar os mortos. Qualquer tipo de consulta é proibido. Agora, você se dirigir aos santos que não estão mortos, como o próprio Cristo falou nesse último texto, eles estão vivos para Deus, porque para Deus todos vivem. E nós fazemos parte dessa vida dos santos, nós temos os bens espirituais em comum, nós temos a comunhão dos santos. Não é pecado, não é ilícito você se dirigir a um santo para louvá-lo e até pedir a sua intercessão. Segue a objeção protestante. Mas isso ainda é falar com os mortos, é proibido biblicamente, é pecado. Pergunta, amigo protestante, Jesus teria pecado nesse sentido ao conversar com alguém que já faleceu, que já morreu, que já partiu dessa vida? Vamos a mais um texto para que acabe essa objeção de vez. Vamos a mais um texto da Palavra de Deus que possa estar esclarecendo a esse respeito. E eis que estavam falando com ele, com Jesus, 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Isso é interessante. E falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Aqui, pelo menos, Moisés, nós temos a ideia clara na Bíblia, que ele morreu, que a sua vida aqui na terra teve um fim. Contudo,
Jesus conversa com Moisés, Jesus que estava aqui como um homem, ele conversa com Moisés, que já naquele momento, há muito tempo, estava morto, entre aspas, porque para Deus todos vivem. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Foi o próprio Cristo que falou, esclareceu isso para nós. Eu pergunto, amigo protestante, Jesus estaria pecando ao falar com Moisés? Fica aqui a questão. Mas é lógico que Jesus não estava pecando. E nós vemos aqui, deduzimos a partir de textos bíblicos com muitas bases. Na Bíblia poderia citar mais, mas para não prolongar mais esse vídeo, creio que já seja suficiente. É permitido o louvor às criaturas de Deus, porque Deus é glorificado nas suas criaturas, Deus é glorificado nos seus santos. Qual a diferença do louvor dado a Deus e à sua criatura? O louvor absoluto, o louvor no seu nível máximo, ele é dirigido, ele é específico, ele é próprio somente de Deus. Já um louvor, no sentido mais genérico, é permitido que seja dado aos santos ou a qualquer coisa que seja digna do tal elogio, do tal louvor. Peço a você que deixe o like nesse vídeo, que esteja ajudando realmente o canal a crescer e que essa mensagem, esse esclarecimento a respeito da fé católica, essa defesa da fé católica, chegue mais longe. Inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito e também comente aqui nos comentários abaixo, vai estar ajudando muito o canal. E até o próximo vídeo.